Eu sempre odiei o Dia dos Namorados. Não por causa dos casais felizes nem por rancor. É só que, depois do que aconteceu comigo há 3 anos, essa data me causa náusea. Foi na noite do dia 11 de junho que tudo começou. Um dia antes do Dia dos Namorados. Eu estava sozinho, como sempre. Não era por falta de tentativa. Já tinha saído com algumas garotas, mas nenhuma parecia certa. Todas me decepcionavam de alguma forma. Algumas falavam demais, outras não sabiam ouvir. Algumas não riam das minhas piadas. Uma delas teve a audácia de falar mal do meu filme favorito. Eu não tolero falta de sintonia. Naquela noite, eu estava bebendo vinho barato e vendo um filme qualquer quando escutei um barulho no corredor do meu prédio. Parecia um pacote sendo deixado em frente à porta. Esperei um pouco, curioso. Quando abri, vi uma caixa preta, amarrada com uma fita vermelha. Não havia remetente. Só meu nome, escrito em letras delicadas. Levei para dentro com um aperto no estômago. Me sentei à mesa, examinei cada canto da caixa antes de abrir. Dentro, encontrei uma foto. Era uma foto minha, tirada de longe, como se alguém tivesse me observado da janela. Eu estava no mercado, escolhendo vinho. No verso, estava escrito com letra cursiva: "Você finalmente vai me notar." Na hora, achei que era alguma brincadeira idiota. Talvez uma ex tentando me assustar. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia, não fazia sentido. Ninguém sabia onde eu morava, além do pessoal do trabalho. E eu não tinha redes sociais. Eu era discreto, cuidadoso. Sempre fui. Passei o resto da noite em alerta. Não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, sentia como se tivesse alguém me observando. Às 3 da manhã, acendi todas as luzes do apartamento. E deixei a faca de cozinha do meu lado na cama. No dia seguinte, 12 de junho, Dia dos Namorados, eu fiquei em casa o tempo todo. Tranquei janelas, portas, até desliguei a campainha. Mas às 20 horas em ponto, ouvi de novo: toque, toque, toque. Não era alguém batendo forte. Eram batidas suaves, quase delicadas. Quando olhei pelo olho mágico, não vi ninguém. Mas quando abri a porta, havia outro presente. Dessa vez, era uma caixinha menor, vermelha, com um laço branco. Dentro, um bilhete e um anel prateado. O bilhete dizia: "Hoje é nosso dia. Se você não me aceitar, vou ter que entrar." Joguei o anel longe e fechei a porta com força. Comecei a suar frio. Liguei para a polícia, mas eles disseram que só poderiam fazer algo se houvesse ameaça direta ou se eu soubesse quem era. Eu expliquei tudo, cada detalhe, e a resposta foi uma risada forçada. Talvez seja só alguma admiradora apaixonada demais. Dia dos Namorados, né? Essas coisas acontecem. Decidi que passaria o resto da noite acordado. Peguei uma cadeira e sentei de frente para a porta, com a faca ainda em mãos. Fiquei ali por horas. Nada aconteceu. Até que, por volta das 2 horas da manhã, escutei um som vindo da cozinha. Só que a cozinha ficava dentro do meu apartamento. Me levantei devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando virei o corredor e olhei em direção à cozinha, senti o coração parar por um segundo. A porta da geladeira estava aberta. E eu juro, que tinha deixado ela fechada. Mas não era só isso. Em cima da mesa, havia outro bilhete. Ele não estava lá antes. Estava úmido, como se alguém tivesse deixado com as mãos molhadas. "Você me ignorou, mas eu entrei mesmo assim." O cheiro que vinha da cozinha era de flores, rosas e carne crua. Abri os armários, olhei embaixo da pia, dentro do forno. Nada. Mas quando abri o armário de vassouras, eu vi. No fundo, entre os baldes, tinha algo, embrulhado num tecido vermelho. Eu recuei na hora, tropeçando no tapete e caindo de costas. A coisa se mexeu. Devagar. E, aos poucos, aquela mulher saiu de lá. Ela estava sorrindo. Os cabelos longos cobriam parte do rosto,
mas eu vi o olhar, um brilho doentio, fixo, obcecado. Ela usava o anel que tinha me mandado. Antes que eu conseguisse me levantar, ela se agachou do meu lado e sussurrou, com a voz mais suave e horrível que já ouvi: "Agora estamos juntos. Você não precisa mais procurar ninguém." Eu apaguei ali mesmo. Quando acordei, estava no hospital. Dizem que os vizinhos escutaram gritos e chamaram a polícia. Encontraram meu apartamento revirado, a porta trancada por dentro, mas nenhuma mulher, nenhuma caixa, nenhuma prova de que alguém realmente esteve ali. Tentaram dizer que eu tive um surto, estresse, talvez, alucinação. Mas, 2 dias depois, quando finalmente voltei para casa, encontrei algo embaixo da minha cama. Era o anel. E dessa vez, estava escrito dentro dele: "Na próxima vez, eu vou te fazer dizer sim." Nunca tive muita sorte no amor. Acho que depois dos 30 a gente para de se iludir com histórias bonitas e começa a aceitar que algumas pessoas simplesmente nasceram para viver sozinhas. Eu era uma dessas. Foi por isso que, quando recebi aquela proposta de cuidar de uma propriedade afastada durante o feriado de Dia dos Namorados, aceitei na hora. Era uma cabana antiga, no alto de um morro isolado, onde a dona, uma senhora chamada Marta, dizia que ninguém mais da família queria passar nem uma noite. Ela me encontrou por um anúncio online. Me ofereceu dinheiro para ficar lá 3 dias, cuidar do lugar, alimentar os animais e manter a lareira acesa. Eu só precisava passar as noites ali, garantir que não haveria invasões. Simples. Cheguei no dia 11, bem à tarde. A cabana ficava a uns 30 minutos de estrada de terra, longe de qualquer cidade. Era bonita, de madeira escura, com uma varanda cercada por árvores retorcidas. O ar ali era diferente, mais frio, silencioso demais. A primeira noite foi tranquila. Preparei um café, li um pouco e dormi cedo. Mas, na manhã seguinte, dia 12 de junho, o maldito Dia dos Namorados, encontrei algo estranho na porta da cabana. Um buquê de flores. Rosas vermelhas, frescas, perfeitamente alinhadas. Não havia ninguém por perto. Nenhum carro passou por ali desde minha chegada. Achei que fosse coisa da dona da casa. Talvez uma tentativa simpática de deixar o clima mais leve. Mas quando entrei, havia uma carta na mesa. Não estava lá antes. Era escrita à mão, com uma caligrafia quase infantil. Dizia: "Você finalmente voltou. Eu esperei por você por muito tempo." Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns minutos. Pensei em ligar para Marta, perguntar se havia deixado algo lá. Mas meu celular não tinha sinal. Fui até a varanda e ergui o aparelho, tentando captar qualquer barra de sinal. Nada. A noite chegou rápido. O frio bateu com força, e eu tive que acender a lareira. Enquanto empilhava os pedaços de lenha, escutei passos do lado de fora. Não era animal. Eram passos de gente, rastejando pela madeira seca. Abri a porta com a lanterna na mão, mas não vi nada. Só a escuridão das árvores e um vento que parecia sussurrar meu nome. Voltei para dentro tentando me convencer de que era só o barulho da floresta. Mas, pouco antes da meia-noite, a porta da frente se abriu sozinha. Não foi uma rajada de vento. A maçaneta girou. Eu ouvi. Quando olhei, não havia ninguém. Mas sobre o tapete da entrada, tinha um presente. Um pequeno embrulho preto, com uma fita vermelha. Dentro, um coração. Mas não era um chocolate. Era um coração verdadeiro, de carne, ainda úmido. E junto dele, mais um bilhete. "Nosso amor nunca morreu. E nem você vai." Eu entrei em pânico. Tranquei portas, fechei janelas, apaguei as luzes. Passei horas sentado no chão da cozinha com um machado velho que encontrei na despensa. Por volta das 3 da manhã, comecei a ouvir choros vindo do porão. Choros baixos, como se uma mulher estivesse presa lá embaixo. Mas o porão estava trancado com cadeado por fora, e a chave não existia.
Marta havia dito que ninguém abria aquilo há anos. Mas agora, alguém estava lá. Peguei o machado, fui até a porta do porão e encostei o ouvido. O choro parou de repente. E o que veio depois foi sussurrado, tão perto da porta que senti o calor da voz. Você ainda me ama? Fugi. Saí correndo da cabana, desci o morro no escuro, tropeçando, caindo, com o coração disparado no peito. Dormi no carro, trancado por dentro, e só voltei para a cabana com a luz do dia. Queria minhas coisas. E queria ir embora dali o mais rápido possível. Quando entrei, tudo parecia normal. O presente tinha sumido. Os bilhetes também. A lareira estava apagada, como se ninguém tivesse passado a noite ali. Mas havia algo diferente. Na parede da sala, onde antes ficava um quadro velho e empoeirado, havia uma foto emoldurada. Era eu, dormindo, na cama da cabana, com uma figura sombria deitada ao meu lado, me abraçando pelas costas. Desde aquele dia, nunca mais atendi ligações de números desconhecidos. Nunca mais aceitei trabalhos em lugares afastados. E toda vez que o Dia dos Namorados se aproxima, recebo, sem falta, um envelope vermelho no correio. Sem remetente. Sempre com a mesma mensagem. Eu nunca vou deixar você sozinho de novo. Dia dos Namorados sempre foi uma data que eu evitava. Não porque eu fosse amargo ou cínico, mas porque para mim, esse dia sempre foi um lembrete doloroso do que eu não tinha. Eu não estava com ninguém, e toda vez que o dia 12 de junho chegava, o silêncio da casa parecia ainda maior, e o vazio parecia crescer junto com o calendário. Naquele ano, eu estava sozinho no meu apartamento, um lugar pequeno, com aquelas janelas que dão para o barulho distante da cidade, mas que, naquela noite, parecia abafado demais, como se o mundo lá fora tivesse parado. Eu trabalhava até tarde naquele dia, tentando me concentrar em um projeto urgente para o trabalho, porque ignorar o Dia dos Namorados era fácil, mas a pressão no emprego não. O teclado do meu computador fazia barulho constante, as luzes do monitor iluminavam o quarto escuro, e o relógio parecia insistir em mostrar cada minuto que passava. Então, exatamente às 11h30 da noite, o telefone fixo tocou. Eu não esperava nenhuma ligação, e essa era uma das poucas coisas que me deixavam ainda mais nervoso. Naquela casa antiga, telefone fixo era uma coisa que dava mais susto do que ajuda. Peguei o aparelho, meio hesitante, e atendi. Do outro lado da linha, havia silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, que me fez franzir a testa. Pensei em desligar, mas algo me fez ficar ali, ouvindo. Depois de alguns segundos, um sussurro saiu do aparelho, tão arrastado e baixo que quase não consegui entender o que era dito. Você não está sozinho. A frase me congelou. Foi como se o ar tivesse sumido do meu peito, e uma corrente de frio percorresse minha espinha. Quem é? Perguntei, a voz trêmula, tentando parecer mais firme do que eu me sentia. Não houve resposta, só aquele silêncio denso que só piorava a cada segundo. Desliguei o telefone, pensando que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Talvez algum trote ou alguém querendo me assustar. Mas o telefone tocou novamente, dessa vez com uma insistência que parecia quase agressiva. Atendi de novo, e ouvi a mesma voz sussurrante, desta vez com um tom mais urgente, quase desesperado. Venha até o parque. Me encontre. O coração bateu forte. Não fazia ideia do que aquilo significava, mas de alguma forma, uma parte de mim sabia que eu não podia ignorar. A voz parecia familiar, mas era distorcida, como se viesse de um lugar longe demais para eu reconhecer claramente. Por um momento, pensei em desligar e esquecer aquilo, voltar para o conforto da minha solidão. Mas algo dentro de mim, talvez uma mistura de medo e curiosidade, me impulsionou a ir. Peguei meu casaco, calcei os sapatos e saí do apartamento. A rua estava deserta, o frio da noite entrando pela gola da minha jaqueta. O caminho até o parque parecia interminável. As poucas lâmpadas espalhadas lançavam sombras que dançavam conforme o vento movia as árvores. Cada passo ecoava no silêncio, e a sensação de estar sendo observado aumentava. Cheguei ao banco onde, meses atrás,
tinha marcado um encontro com a minha ex-namorada, a Carla. Era um banco de madeira, gasto pelo tempo, cercado por arbustos que pareciam ocultar segredos antigos. O lugar estava vazio, mas eu sentia um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher alta, mas o rosto dela estava coberto por uma máscara branca, lisa, sem expressão, uma máscara que parecia tirar toda a humanidade dela. Ela não falou nada por um instante. Só ficou parada ali, olhando para mim. O silêncio se tornou mais pesado. Então, de dentro da máscara, saiu uma voz distorcida, fria, que me gelou até os ossos. Você prometeu que nunca iria me deixar. Meu corpo ficou rígido. Tentei dar um passo para trás, mas meus pés pareciam colados ao chão. A figura começou a avançar lentamente, os passos silenciosos, como se não tocasse o chão. Ao redor, o parque parecia ganhar vida com sons que eu não conseguia explicar, sussurros que se multiplicavam, vozes distantes chamando meu nome. Minha garganta secou. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Senti uma mão fria pousar no meu ombro, e o medo me paralisou de vez. Foi a última coisa que eu consegui perceber antes de desmaiar ali, no meio daquele parque frio e silencioso. Quando acordei, estava no meu apartamento, deitado no chão da sala, a luz do sol entrando timidamente pela janela. O telefone, que tinha parado de tocar na noite anterior, estava sobre a mesa, desligado. Eu tentei entender o que havia acontecido, mas nada fazia sentido. Desde aquela noite, o telefone toca de vez em quando, sempre no Dia dos Namorados. Sempre aquele mesmo sussurro, sempre o convite para vir ao parque. E eu sei que se algum dia eu atender de novo, o que vier depois será algo que eu não poderei mais escapar. Eu não sou do tipo que acredita em destino, essas coisas românticas. Depois da minha última namorada, isso meio que morreu em mim. O nome dela era Vanessa. Estivemos juntos por pouco mais de um ano, mas foi o suficiente para me marcar de um jeito que eu nunca mais consegui esquecer. E não falo isso num tom poético. Falo como quem carrega uma cicatriz que não fecha. A gente se conheceu num curso de fotografia. Ela era bonita, inteligente, mas, acima de tudo, intensa. Muito intensa. No começo isso me fascinava, parecia paixão verdadeira. Mas com o tempo aquilo começou a me sufocar. Vanessa se tornou controladora, ciumenta e obcecada. Ela sabia onde eu estava a todo momento, vasculhava minhas coisas, lia mensagens minhas no meio da madrugada. Se eu demorava para responder, ela aparecia na porta da minha casa. Tentei terminar algumas vezes, mas ela chorava, se machucava, ameaçava sumir. Até que um dia, do nada, ela simplesmente desapareceu. Me mandou uma mensagem dizendo: "Eu entendi. Você não me ama mais. Mas eu ainda amo você. E vou esperar o momento certo." Nunca mais ouvi falar dela. Mudei de número, troquei de apartamento. Por 2 anos, achei que aquilo tinha ficado no passado. Mas então chegou mais um Dia dos Namorados. Eu estava solteiro, como sempre, mas tranquilo. Tinha saído do trabalho, passado numa pizzaria, comprado um vinho barato, e estava pronto para passar a noite sozinho, vendo série. Quando cheguei em casa, encontrei um bilhete no chão da sala. Dentro da minha sala. Eu moro sozinho. Tranco todas as portas. As janelas têm grades. O prédio tem portaria. O bilhete era simples. Uma folha branca, com uma letra que eu reconheci na hora. Aquela caligrafia arredondada, um pouco torta, que ela usava quando fazia cartas para mim. E dizia: "Feliz Dia dos Namorados, amor." Você pensou que eu tinha esquecido? Minhas mãos começaram a tremer. Olhei cada canto da casa, mas não encontrei sinais de arrombamento. Nada. Parecia que o bilhete tinha surgido ali, como se alguém estivesse comigo o tempo todo. Tentei ligar para a polícia, mas achei ridículo na hora. Um bilhete, sem ameaça direta, sem nome, sem nada. Vão rir da minha cara, pensei.
Então decidi esquecer. Bebi mais do que devia. Tentei dormir. Só que por volta das 3 da manhã, meu celular começou a tocar. Número desconhecido. Atendi com o coração na garganta. Mas ninguém respondeu. Só dava para ouvir uma respiração lenta, pesada, e uma música ao fundo. Aquela música que ela ouvia o tempo inteiro no carro. Aquela porcaria melosa dos anos 80 que ela dizia ser a nossa música. Desliguei. Bloqueei o número. Tentei dormir no sofá, com a TV ligada. E aí, por volta das 4, alguém tocou a campainha. Fui até a porta com uma faca de cozinha na mão. Olhei pelo olho mágico. Nada. Mas quando abri, tinha uma caixa de presente vermelha no chão. Dentro, um colar que eu tinha dado para ela no primeiro mês de namoro, ainda com minha dedicatória no fecho. E embaixo dele, um envelope com fotos. Fotos minhas, tiradas nos últimos 3 dias. Uma no mercado, uma no elevador do prédio, uma no meu quarto, enquanto eu dormia. E a última era dela, sentada na poltrona da sala, me observando dormir. Liguei para a polícia. Fiz boletim. Disseram que iam investigar, mas que sem provas de invasão, não havia muito o que fazer. Me mandaram trocar as fechaduras, instalar câmera. Fiz tudo isso. Mas no fundo, eu sabia, ela estava dentro. Não da casa. De mim. Durante dias, eu comecei a ver sinais. Coisas fora do lugar. Perfume no travesseiro. Cortinas que eu não lembrava de ter aberto. Sempre às vésperas do Dia dos Namorados, isso voltava. Todo ano. Pontualmente. Semana passada, fui visitar meus pais numa tentativa de me afastar um pouco. Fiquei uns dias fora. Quando voltei, encontrei minha casa limpa, perfeitamente arrumada. Flores na mesa. Uma garrafa de vinho aberta. E um bolo com 2 velas em forma de coração. Acima dele, uma carta com a mesma letra de antes. Mas agora, sem floreios. Você nunca me deu o nosso dia. Então eu dei pra gente. Aproveita. Ano que vem, vamos comemorar juntos. Pra sempre. Nem que eu tenha que te buscar do outro lado. Hoje é 7 de junho. Faltam 5 dias. E ontem à noite, quando desliguei a TV e fui deitar, ouvi uma voz baixinha vinda do meu armário. Ela disse: "Esse ano, você não vai me ignorar." Eu sempre achei que, depois do fim, a vida seguia em frente. Que por mais que uma relação tenha acabado mal, o que ficou para trás fica no passado. Mas naquele Dia dos Namorados, tudo que eu acreditava foi destruído. Eu já morava sozinho há algumas semanas. O término foi difícil, mas eu achava que era a decisão certa, para os dois. Ana não era só ciumenta, ela tinha uma obsessão que eu jamais consegui entender. Sempre achava que, com o tempo, a loucura dela diminuiria, mas estava enganado. Naquela noite de 12 de junho, eu estava em casa, tentando relaxar depois de um dia pesado no trabalho. A luz estava baixa, e o silêncio parecia maior do que o normal. Estava tentando desligar a cabeça, quando meu celular tocou. O nome dela apareceu na tela. Eu hesitei, mas acabei atendendo. "Feliz Dia dos Namorados", disse ela, com uma voz doce, quase hipnotizante, mas havia algo por trás daquele tom, uma frieza que me arrepiou. Tentei manter a calma, disse que não queria conversar, que era melhor deixar as coisas como estavam. Ela riu, um riso baixo, quase um sussurro cruel, e desligou. Eu achei que aquilo seria o fim, mas estava longe de ser. As mensagens começaram a chegar em sequência, cada uma mais perturbadora que a outra. "Você não pode fugir de mim. Onde você estiver, eu estarei. Ninguém vai salvar você." Comecei a sentir um peso no peito, um pressentimento ruim que não conseguia ignorar. Por volta das 10 da noite, ouvi barulhos na porta. Primeiro leves, depois mais insistentes. Bati o coração na garganta. Olhei pelo olho mágico e vi ela. O olhar nos olhos dela era diferente, como se aquela pessoa doce que eu conheci tivesse desaparecido,
dando lugar a alguém perigoso e instável. Ela começou a bater na porta, gritando que precisava falar comigo. Eu sabia que não podia abrir, mas o medo e a confusão me fizeram destrancar a porta. Quando ela entrou, o ar parecia ter mudado. O silêncio foi substituído por uma tensão sufocante. Ana não era mais a mesma. O sorriso torto, o olhar insano, os movimentos bruscos, tudo nela mostrava que eu estava diante de uma pessoa que tinha perdido completamente o controle. Ela começou a me acusar de traição, de me envolver com outras pessoas, coisas que não eram verdade. Quanto mais eu tentava explicar, mais ela gritava e se exaltava. De repente, ela pegou uma faca da cozinha. Meu corpo congelou. Você vai pagar por tudo que fez, disse, com uma voz que parecia vir de um abismo. Eu precisava agir rápido. Peguei uma cadeira e coloquei na frente dela, tentando impedir o ataque. Meu coração batia descompassado, e minha mente tentava bolar um plano para sobreviver. Ela avançou com a faca levantada. Eu desviei por pouco, mas o impacto me derrubou no chão. A luta que se seguiu foi silenciosa e desesperada. Eu estava lutando pela minha vida no lugar que deveria ser meu refúgio. Cada movimento era uma questão de segundos. Cada desvio podia ser a diferença entre continuar vivo ou não. Com um esforço desesperado, consegui me levantar e correr até a porta. Ana tropeçou em um móvel e caiu, me dando a chance de sair correndo. Tranquei a porta e usei tudo que podia para barrar a entrada. Meu corpo tremia, e a adrenalina me deixava alerta demais para dormir. Escutei seus passos no corredor, seus gemidos e palavras sussurradas como ameaças. Eu estava preso dentro do meu próprio apartamento, com a certeza de que aquela noite seria eterna. Quando finalmente o sol começou a nascer, o silêncio tomou conta. Olhei pela janela e vi que ela não estava mais lá. Nunca mais voltei a ser o mesmo. O medo daquela noite virou parte de mim. Cada barulho, cada toque de telefone faz meu corpo gelar. Eu sei que ela ainda está lá fora, em algum lugar, esperando o momento certo para voltar. E eu não tenho certeza se algum dia vou conseguir esquecer o Dia dos Namorados daquele ano.